Pessoal! Como vocês estão, meus queridos? Sejam bem-vindos a mais um episódio do FUNECcast. Eu sou a Raquel Elmer e hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre o processo seletivo da FUNEC. Ei, gente, tudo bem? Aqui quem está falando é a Vivian e eu vim aqui também falar um pouquinho sobre o processo seletivo da FUNEC. Exatamente. Então, gente, você, estudante de Contagem, já deve ter escutado falar, o seu vizinho, o seu irmão, o seu primo, o seu afilhado falar da FUNEC. E o que é a FUNEC? A FUNEC, ela é a Fundação de Ensino de Contagem, ela carrega o nome da nossa cidade, né? Coisa linda! É uma instituição pública municipal que oferece o ensino médio técnico e o ensino médio regular para todos os estudantes que se formaram no ensino fundamental, ou seja, que concluíram o 9º ano. A entrada de novos estudantes é realizada por meio de um processo seletivo, ou seja, o estudante vai e faz uma inscrição, primeiramente, e depois ele faz uma prova. E aí, nessa prova, ele vai saber se ele vai para o ensino médio técnico ou para o ensino médio regular, que a gente vai falar para vocês também a diferença dos dois ensino médio. Exatamente, gente. A gente tem a divisão do ensino médio regular e o ensino médio técnico. Mas, provavelmente, muita gente talvez não conheça o que é o ensino médio técnico. Então, o ensino médio técnico, ele é um ensino médio que oferece uma formação profissionalizante ao aluno. Ele vai promover, por exemplo, ao aluno o conhecimento necessário para ele estar se inserindo no mercado de trabalho, assim quando ele sair. Tem muita gente aí que quando sai do fundamental, pensa assim, gente, o que eu vou arrumar da minha vida para eu estar trabalhando, por exemplo? Já que a gente não tem muito a experiência ou até mesmo o conhecimento de algumas áreas que já existem, no mercado de trabalho. Então, o ensino médio técnico, ele vai promover isso a você. Exatamente. Você vai fazer um curso e você sai da escola já encaminhado para o mercado de trabalho. Ter um diploma já ajuda, na hora de conseguir um emprego. Exatamente. Ter um diploma no técnico já ajuda bastante. Sim, com certeza. E além do mais, ele vai trabalhar o desenvolvimento de habilidades sociais e teóricas. Já que hoje em dia é muito mais cobrado também a questão social da pessoa. E você trabalhar em equipe é extremamente importante para uma empresa. Exatamente. E é uma coisa interessante para falar do ensino médio técnico, é que ele possibilita o estudante a ver a matéria teórica no quadro, na sala de aula, e depois ele desce para o laboratório de informática, de química, de análises químicas, ou para a área que ele estiver querendo começar uma carreira, Sim, com certeza. Você vai conseguir trabalhar tanto essa parte experimental e prática, quanto a teórica, para entender o que funciona aquilo ali, como que aconteceu. Exatamente. Gente, então, a gente já falou o que é o ensino médio técnico, e a FUNEC oferece esses dois tipos de ensino, o ensino médio técnico, que é aquele que faz o ensino médio junto com o curso técnico, e no final dos 3 anos recebe um diploma do técnico, e também o ensino médio regular, que é aquele que tem o conteúdo normal, de ensino médio, português, matemática, química, biologia. Gente, isso não isenta você de participar de algumas aulas, como por exemplo de química, o regular. E claro, gente, a FUNEC ela também foi contemplada com o novo ensino médio, então tem algumas coisinhas diferentes que a gente quer pontuar para vocês. O itinerário informativo que cada unidade oferece mesmo, são diferentes, cada unidade oferece uma modalidade diferente, então a gente quer falar tudo isso para vocês. Eu acho importante destacar alguns pontos importantes do edital, que o edital da FUNEC ele é um pouquinho diferente dos outros processos seletivos. Então, eu queria falar do período de isenção, primeiramente, O processo seletivo da FUNEC já está aberto para inscrições, vai do dia 8 de outubro ao dia 31 de outubro. Isso mesmo. E o período de isenção vai do dia 8 ao dia 14 de outubro, tá bom? Então, você já corre aí para pedir isenção, Isenção é um período que o estudante pode solicitar para ficar sem pagar a prova, Porque essas provas, elas têm um custo e tudo, então o estudante ele precisa pagar um valor para poder fazer ela. Exatamente.
E é como a gente está falando, né? O prazo esse ano está bem curtinho, então, gente, não perca Não tempo. perca tempo. Exatamente. Tem uma coisa muito interessante para vocês saberem. Essa é para os estudantes das escolas públicas de nono ano de Contagem, hein? Vocês têm direito a 10 pontos de bonificação. Ou seja, vocês já vão começar um processo seletivo com 10 pontos na frente. Então, isso ajuda bastante na hora da classificação final. Lembrando que isso se encaixa somente aos estudantes que terminaram o nono ano dentro de uma escola da rede pública de Contagem. Exatamente. O aluno se inscreve automaticamente na prova do ensino médio técnico e ensino médio regular. Raquel, eu não sei se eu quero fazer o ensino médio técnico, eu fiquei interessada no itinerário formativo da FUNEC Cruzeiro do Sul, por exemplo. Você pode fazer a mesma inscrição que todo mundo, tá bom? Pode ficar tranquilo, que a mesma inscrição não tem links diferentes para fazer. Você só vai escolher a unidade que você vai estudar no dia que você for efetuar a matrícula, quando sair o resultado do processo seletivo. Exatamente. Isso é uma coisa que traz muita dúvida para os estudantes que realizaram a inscrição e não sabem que quando você vai escolher a instituição que você vai estar estudando é no dia da matrícula. Exatamente. Bom, gente, outro ponto importante sobre o processo seletivo da FUNEC é a prova. A prova ela também funciona de um jeito um pouquinho diferente. A prova ela vale 80 pontos, sem aqueles 10 pontos de bonificação que a gente já falou. Ou seja, se são 40 questões, cada questão vale 2 pontos. E isso é muito interessante. Eu achei uma das coisas mais interessantes do processo seletivo da FUNEC. E vai destacar também, né, já de uma vez, que o processo seletivo da FUNEC é um dos mais justos que eu conheço, um dos mais justos que eu fiz. A Vivian pode falar também. Com certeza, gente, é um dos mais justos e encaixa muito bem para os estudantes da rede pública de Contagem. Exatamente. O pessoal se sente mais preparado, né? Se sente próximo do processo seletivo. Com certeza. Bom, gente, eu vou falar rapidinho como que funciona a prova, né? Se tem só prova de português e de matemática, se tem redação, se é questão aberta, que o pessoal fica morrendo de medo disso. Mas vocês podem ficar tranquilos, tá bom? Que não tem questão aberta. Graças a Deus, né, gente? Exatamente. Não tem questão aberta, não tem redação, tá bom? E outra coisa, né? São 10 questões de português. É bem distribuídos. Tem questão de português, matemática, ciências, geografia e história. Mas está bem distribuído. Né? São 10 questões de português, 10 questões de matemática, 6 questões de ciências, 7 questões de geografia e 7 questões de história. Ou seja, a de português vale 20 pontos, de português e matemática vale 20, né? Cada uma vale 20, somando já 40. A de ciências vale 12 pontos, a de geografia vale 14 pontos e a de história também vale 14 pontos, né? Exatamente. Então é uma distribuição de pontos, assim, até muito justa com o que normalmente é o ensino promove. O português e matemática sempre estão à frente, né? Bom, e como a gente já falou no início, a FUNEC oferece o ensino médio de duas maneiras, né? O ensino médio técnico e o ensino médio regular. No total, são 10 unidades da FUNEC, cada uma com seu itinerário formativo, mas nós temos duas unidades, que é a unidade Centec e a unidade Riacho, que oferecem o curso técnico. A unidade Centec oferece o curso de Química, de Análises Clínicas e de Farmácia, com ênfase em biotecnologia e as suas aplicações. Já a FUNEC Riacho oferece o curso de Informática com o itinerário formativo, o ser social e o mundo tecnológico. E para você que está interessado no ensino médio regular, a FUNEC proporciona na unidade Cruzeiro do Sul os itinerários formativos Interface entre Saúde e Sociedade, Educação, Audiovisual, Tecnologia e Mídias Sociais, Conexões com a Vida. Isso mesmo, gente. Na unidade Inconfidentes, né, que é no prédio da Escola Municipal Heitor Villa-Lobos, oferece o ensino médio regular no turno da manhã e no turno da tarde, né? De manhã, tem os seguintes itinerários: aprendendo a pensar modos de agir ao mundo e aprendendo a pensar como cientista.
Já no turno da tarde é a mesma coisa, não é? Aprendendo a pensar modos de agir no mundo e aprendendo a pensar como cientista. na unidade industrial, que se encontra no prédio Escola Municipal Maria do Amparo, oferece no turno da manhã 2 itinerários formativos, sendo eles Meio Ambiente e Saúde em busca de qualidade de vida e Comunicação, Cidadania e Cultura, interligados à tecnologia. Caramba, isso parece legal, hein? Esse eu me interessei. Pois é. Comunicação, cidadania e cultura interligados à tecnologia. É bem a nossa cara, né? Porque comunicação, ficar falando na cabeça dos outros. E também tem na unidade Nova Contagem, né? Que essa FUNEC ela oferece o ensino médio regular no turno da noite. E também tem dois itinerários formativos diferentes para o estudante escolher o que ele tiver mais atenção. Elas são realidade em revista, conhecer e transformar, e o futuro em perspectivas, cidadania, sustentabilidade e os processos econômicos. Na unidade OITIS, temos 2 itinerários formativos, sendo eles Maker Científico e Maker Sociocultural. Gente, outra coisa interessante falar. Quem mora aí perto de Sapucaia, de Petrolândia, né? Tem uma unidade aí pertinho de vocês, que é a do Petrolândia, e ela fica no prédio da Escola Municipal Isabel Nascimento. Aquela bem na pracinha do Petrolândia, sabe? Pois é, muito legal, né, gente? É uma escola grande, né? Uma escola boa. Sim, com uma estrutura ótima para receber os alunos. Ela tem os seguintes itinerários formativos: Ciências Ambientais e da Saúde e Linguagens de Produção Multimídia. Já passando para a próxima unidade da FUNEC, que se encontra no bairro Ressaca, temos 2 itinerários formativos, que seriam eles: Novos Desafios no século XXI, Dizer o que não se deixa dizer, e Vida Sustentável na Terra. E a unidade do Ressaca oferece o ensino médio regular no turno da manhã, da tarde e da noite, ou seja, o dia inteiro funciona uma FUNEC lá, né? A Fundação de Ensino de Contagem. Sim. E no Xangri-Lá, né, nossa última unidade, a nossa 10ª unidade, também oferece um itinerário formativo muito legal. A unidade Xangri-Lá tem vagas no turno da manhã. E os itinerários formativos são O Mundo em Movimento, Sustentabilidade, Multiculturismo e Vida em Sociedade, e o itinerário Mundo em Movimento, Sustentabilidade, Vida e Evolução. Gente, muito legal esses itinerários, não é? Sim, exatamente. Eu acho de todos. Eu acho que o que eu mais gosto é do Cruzeiro do Sul, né? Que tem audiovisual, eu acho muito interessante. Inclusive, a gente tem um amigo de lá e ele faz uns remix, umas coisas de música, assim, que ele aprendeu no Cruzeiro do Sul e fica muito legal. Pois é, e é uma coisa assim que você vai ter contato. O cara é quase DJ, né? Pois é. Mas acaba que tem muita gente que não tem esse contato para conseguir mexer com esse tipo de coisa. E você tem um lugar que proporciona isso. Exatamente, com os equipamentos e tudo direito. Sim. Dá até emoção, assim, com conhecer, né? Pois é. No total, são 1.020 vagas, né? Oferecidas pelas 10 unidades da FUNEC. O que ajuda bastante, porque é muita vaga, né? É muito legal, tem muita oportunidade, tem vaga para todo mundo. E bom, gente, não adianta nada a gente ter falado esse monte de coisa legal sobre a FUNEC, né? A escola da nossa cidade, e não falar para vocês como estudar. Então, aqui vai algumas dicas de estudantes, né, que passaram pelos processos seletivos, que passaram por todo esse nervosismo, né, essa ansiedade que dá, meu Deus, como que eu faço para estudar agora? A gente já separou algumas dicas, assim, tranquilinhas para vocês, né? Primeiramente, né, a gente queria falar, façam as provas antigas. É muito importante para você, estudante do 9º ano, ter conhecimento de como são elaboradas as questões de ensino médio, né? E desses processos seletivos em geral também. Uma coisa que muda muito da estrutura das provas do ensino fundamental para o ensino médio é a questão, principalmente, de textos. Sim, exatamente. Tem muitos textos, né, nas provas, principalmente na FUNEC, né?
E uma coisa que eu achei muito interessante quando no nosso ano de fazer a prova da FINEC foi que na prova de história tem muito da história de contagem. Eu achei isso muito legal. Pois é, e é uma coisa diferente, né? Exatamente, né? Trazendo a cultura da nossa cidade para as provas, para os processos seletivos, incentivando o aluno a conhecer mais no município onde ele mora. Essa dica agora é uma dica, assim, de ouro. Estudem as matérias que estão no edital, porque a gente fica desesperado, né? Agora que está faltando um pouco mais de 2 meses para fazer a prova da FUNEC, a gente já pensa, nossa, eu tenho muita coisa para estudar. Mas às vezes a gente acaba estudando um monte de coisa que não tem necessidade, coisa que não vai cair na prova. Então essa é a dica que eu deixo para vocês, né? Estudem as matérias que estão no edital. Não vão procurar vídeos em outras plataformas para poder achando que é o que vai cair na prova, porque caiu há 10 anos atrás. Estude o que está no edital desse ano. E isso é uma dica muito legal, gente, porque tem muita gente que não sabe que dentro dos próprios editais, dos processos seletivos, está colocado todas as matérias que vão cair dentro da prova. Exatamente. Bom, gente, como a gente falou das questões, né, para fazer as provas antigas por causa dos textos, essa aqui é outra dica valiosíssima. Trabalhe a sua interpretação de texto. É muito importante em qualquer etapa da vida, né, não só para processos seletivos, até para o estudo durante o ensino médio, que é essencial a gente saber retirar do texto as informações importantes para a resolução dos problemas, né? Exatamente. E como a Bíblia gosta de falar, né, a gente tem texto até em questão de matemática. Pois é, gente, tem texto na questão de matemática. Então, você saber... Então, você é o pessoal de exatas. Eu derroto o pessoal de exatas. Ó, eu sou de humanas e a Bíblia é de exatas. Aí a gente fica sempre nessa. Não, humanas é mais legal, as minhas matérias são mais legais. Mas a questão é que matemática, né, exatas é bem melhor do que, né? Não, gente, eu vou puxar saco assim pro curso que eu quero pro superior, né? Que é voltado para a área do português. Então, eu acho que esse é o curso mais legal. Então tá bom. Depois a gente conversa. E é isso, gente. Uma outra dica que eu queria deixar para vocês é que vocês revisem as matérias que vocês tiverem dúvidas, né? A gente acabou de fazer essa brincadeira sobre ser de humanas e ser de exatas, mas nós sabemos que sempre tem uma matéria que a pessoa tem mais afinidade, né? Como é o caso da Bíblia, que tem afinidade com matemática, Então, ela, quando ela foi fazer o processo seletivo, ela revisou as matérias que ela tinha dificuldade, né, Bíblia? Sim, com certeza. Muito mais do lado do português é muito mais difícil, né? Porque não tem condição. Mas é a mesma coisa com a Raquel, né, gente? Que revisou as matérias que ela tem mais dificuldade, que seriam na parte de exatas, por exemplo, na matemática. Exatamente. Sofri um pouquinho, mas deu tudo certo no final, que a gente está aqui no Centec, prontinha para contar um pouco sobre a nossa experiência para vocês, tá bom? É verdade, gente. A gente encerra esse episódio por aqui e esperamos vocês no próximo episódio. Muito obrigada pela presença e tchau, gente. Tchau!